Em um lugar escuro na floresta na Irlanda, ele parece assustador. Apesar de encontrar constantes sinais de palavras de pontos sem retorno, há diversos números indicando direções ou distâncias para algo na qual ele não consegue escapar. A escuridão rapidamente envolve o ambiente e um bando de pássaros começam a voar aí pela sua cabeça. Então o cara cai num buraco e no momento seguinte uma força invisível agarra e o arrasta. Enquanto isso, em outra parte do país vive uma artista chamada Mina, que trabalha numa loja de animais de estimação. Um dia seu chefe pede para entregar um papagaio raro num zoológico numa cidade vizinha. Mina concorda em levar o pássaro para casa e passar a noite lá. Sozinha, ela conversa com o papagaio, contando que a sua mãe morreu há 15 anos. De repente, o pássaro começa a responder. À noite, Mina coloca uma peruca e vai num bar, onde se apresenta como um homem para o nome fictício ali, afirmando ser bailarina. Mais tarde, de volta a casa, ela pede desculpas ao papagaio por seu comportamento, dizendo que a sua verdadeira personalidade provavelmente não seria apreciada. No dia seguinte, Mina e o papagaio partem na sua viagem. No caminho, a sua irmã Lucy liga para lembrar ela de que ela tem família e sobrinhas que amam ela e esperam por ela. Mina continua dirigindo e eventualmente acaba numa estrada que leva a uma floresta escura e antiga. De repente, o carro para de funcionar e a conexão com o celular também é interrompida. Misteriosamente tudo aconteceu. Pegando a gaiola do papagaio, Mina sai para procurar por ajuda, só que a floresta é muito escura, muito deserta, e quando retorna ao local onde ela deixou o carro, a estrada está vazia. Ou seja, o carro sumiu. A Mina continua caminhando, vagando pela área e começa a escurecer rapidamente. Tentando manter o ânimo, ela conversa com o pássaro e sugere chamar ele de Darwin. De repente, ela vê uma mulher correndo e decide seguir essa mulher. Ela alcança a mulher perto de uma pequena cabana na floresta. A porta se abre e a mulher idosa ordena que Mina entre rapidamente se ela quiser viver. Naturalmente, a garota sai correndo e entra lá dentro. E a mulher se chama Meline e vive ali há algum tempo com dois jovens, Sierra e Daniel. Imediatamente ela ordena que Mina fique de frente para um espelho, explicando que os observadores não podem entrar, mas apenas observar do lado de fora. Eles aparecem todas as noites depois do pôr do sol. De pé, de perto do espelho, Mina ouve sons muito estranhos, como se fossem aplausos. Melina confirma as suspeitas e os observadores estão aplaudindo o surgimento de um novo objeto. Na manhã seguinte, Mina anuncia que pretende ir embora, mas os outros garantem que isso é impossível. Ignorando os avisos, ela caminha em direção à floresta. Meline a alcança e explica que essa floresta causa alucinações, mas é possível sobreviver ali. Os sinais espalhados pela floresta marcam um limite seguro para alcançar a cabana antes do anoitecer. Se alguém ultrapassar eles, não tem caminho de volta. Esses sinais foram feitos por um homem chamado Professor, que ninguém sabe aonde ele está agora. À noite, Daniel faz um espetáculo para os observadores, apresentando Mina a eles, só que eles acabam pedindo que ela se comporte de maneira adequada. Enquanto isso, Sierra toca uma música e dança, como faz todas as noites. Mina, por outro lado, encontra discos de gravações de um programa chamado Love Search TV. De manhã, ela e Sierra saem então para coletar ervas medicinais. Sierra menciona que o seu marido desapareceu e pediu que ela cuidasse de Daniel antes de assumir enquanto procurava uma saída. Sierra começa a explicar que recentemente eles encontraram algumas tocas misteriosas espalhadas pela floresta, para onde os observadores parecem ir durante o dia. Ela acredita estar na cabana há quase 5 meses, e mais tarde, Meline estabelece as regras de segurança. Nunca sair à noite, nunca abrir a porta para ninguém e sempre tentar permanecer na luz. A rotina estranha começa a partir daí. Os dias se tornam idênticos. Mina assiste os programas repetitivos e passa longos períodos olhando para o espelho. Um dia, ela bate no vidro e imediatamente alguém bate na porta. Meline ordena que todos fiquem imóveis. O silêncio toma conta da cabana nessa hora. E no dia seguinte, Mina e Daniel saem para caçar. O garoto revela que Meline costumava trabalhar em uma universidade e é considerada uma sabe-tudo. Só que ela tá ali há mais tempo do que qualquer outro. O Daniel vive naquela cabana há 8 meses e nunca viu ninguém sair dali. Depois de ouvir essas histórias, Mina convence Daniel a ajudar ele a explorar as misteriosas tocas. Usando uma corda, Mina desce e começa a explorar a toca. Ela encontra itens antigos, como jornais, brinquedos, peças de eletrônicos e uma bicicleta velha. Então ela amarra a bicicleta na corda e envia para cima. Mas então, sons estranhos semelhantes aos ouvidos à noite, fora das paredes ali da cabana, começam a ecoar na escuridão. Assustada, Mina grita e a corda cai aos seus pés. Subindo muito rápido em direção à luz, Mina sai do local perigoso. Mais tarde, ela e os outros examinam calmamente os itens encontrados. A bicicleta pode representar uma possível rota de fuga, mas Meline reage de uma forma estranha a essa descoberta. Enquanto isso, Daniel consegue montar um sistema de vigilância com as peças de eletrônicos recuperadas e instala uma câmera na porta. À noite, tudo parece transcorrer como sempre.
Sierra dança até que uma batida na porta interrompe o momento. Daniel sugere que pode ser uma pessoa, mas Meline proíbe deles abrirem a porta. Então eles ouvem a voz do marido de Sierra chamando por ela. Para testar se realmente era ele, Sierra fez uma pergunta sobre o livro que eles compraram juntos, só que o homem não conseguiu responder. Ele implora por ajuda, afirmando que ele vai morrer se não deixarem ele entrar. Sierra pede para verificarem a câmera, mas assim que ele se inclina para perto dela, algo arrasta para dentro da floresta. Imediatamente tem algumas batidas fortes no espelho, mais intensas do que nunca. Meline se coloca na frente do grupo, como se ela estivesse protegendo eles, e as batidas param. Pela manhã, Meline joga a bicicleta dentro da toca de novo, exigindo que ninguém mais quebre as regras. Mais tarde, ela se lembra da sua irmã e da sua mãe, recordando que um dia que elas convidaram para um passeio de carro e o tempo estava lindo. A Mina abriu a janela e a sua mãe pediu que fechasse, porque o vento a incomodava, mas Mina não obedeceu. Quando imitou a distração da mãe, um acidente aconteceu, para qual Mina ainda se sente culpada até hoje. O inverno chega logo, e os dias se tornam cada vez mais curtos, as noites mais frias, a comida começa a ficar escassa, as tensões entre os habitantes da cabana começam a aumentar. Certo dia, Sierra parte sozinha para a floresta, Mina a alcança, e Sierra confessa que sente que John era real. Enquanto isso, da cabana eles começam a ouvir gritos de Daniel. Meline e Mina saem correndo para ajudar ele, mas ele se recusa a deixá-las entrar. As mulheres se escondem debaixo de uma árvore e logo veem criaturas esguias ali, semelhantes a aranhas. Elas estavam emergindo da floresta. Os monstros se aproximavam da janela da cabana, produzindo ruídos terríveis e estridentes. Os observadores observam Daniel e o carro, enquanto Mina e Meline aguardam ali que eles se afastem para poder retornar. Quando os monstros finalmente partem, as duas correm para a porta implorando para entrar, e o Daniel, hesitante, se recusa. Só que Mina compartilha que ela é culpada pela morte da mãe e pede que ele compreenda que todos ali sofrem de alguma forma. Percebendo que também carregava suas próprias responsabilidades, Daniel finalmente abre as portas. Os quatro imediatamente se reúnem diante do espelho, tentando convencer os observadores de que eles ainda pertencem àquele lugar. Então Meline fez uma confissão. Ela admite que tentou protegê-los de certas verdades. Antes de chegar ali, ela era professora de história e mitologia, mas ao contrário dos outros, veio para aquele lugar voluntariamente. Só então percebeu o quão perigoso era. Certa vez, Meline explorou a floresta sozinha, e quando percebeu o pôr do sol, viu alguém que não era uma cópia exata da realidade, mas assustadoramente semelhante. Os observadores são uma antiga espécie de muitos nomes. Changelings, fadas aladas. Eles simplesmente estudam as pessoas para personificar elas e nunca deixam ela partir. Do lado de fora, as vozes dos moradores da cabana podem ser ouvidas, então o Daniel encontra uma escotilha no chão, algo que ninguém sabia que existia. Ao descer, eles descobrem um espaço de vida fortificado, que bem equipado, cheio de comida e equipamentos. Mina liga o computador antigo com uma gravação de um vídeo mostrando o rosto de um professor, cujo nome verdadeiro era Martin. Martin foi o primeiro a estudar os observadores. Ele tentou aprender sobre as suas origens. Em 1979, ele descobriu esse lugar e chamou de País das Maravilhas. Todas as noites, os vigilantes vinham até a janela e observavam ele por muitos anos. Antes disso, seus colegas riam dele, não acreditavam nas suas histórias. E para provar sua teoria, ele construiu um bunker usando o trabalho de homens de aldeias remotas, próximas, e escolheu aqueles que eram solitários ou tinham maus hábitos para que os seus desaparecimentos não chamassem atenção. Todas as noites, ele os convencia de jantar ao ar livre e, escondido dentro do bunker, ele observou os observadores como lidavam com eles. Esse bunker, portanto, ele foi construído sobre sangue, cara. Um dia, um observador apareceu diante dele de forma de uma menina ruiva. Ela era totalmente diferente dos outros, como se fosse única. Parecia curiosa e inofensiva. Foi então que Martin percebeu que se ele desvendasse os segredos das fadas, poderia até mesmo vencer a morte. Obcecado por essa ideia, ele fez o impossível. Atraiu a garota para uma gaiola e iniciou vários experimentos tentando se comunicar com ela. Às vezes ela mudava de forma, se transformando numa criatura assustadora com braços grandes, mas aos poucos ela parecia entender e ouvir as suas palavras. No entanto, com o tempo, o professor percebeu que não tinha alcançado nada significativo. Desiludido, ele decidiu terminar sua vida. Na última gravação, ele revelou que ele bateu um barco no rio e que essa era a única saída. Ele instruiu qualquer sobrevivente a ir até o seu escritório na universidade e destruir todos os documentos encontrados lá. Agora, ele iria ao encontro de uma fada e permaneceria ali para sempre. Na gravação final, eles veem Marty escalando algo, ouvem alguns tiros e depois tudo fica em silêncio. Percebendo que aquela era a última noite na floresta, Sierra então ligou a música e convidou Daniel para dançar. Mas ele parecia inquieto, disse que a sua família era disfuncional e que ele não tem para onde voltar. Sierra então se oferece para deixar ele ficar com ela por um tempo, até que consigam um emprego e um lugar para viver.
eles haviam se tornado muito bons amigos, e na manhã seguinte o grupo parte para escapar. Guiados pelos sinais e pelo papagaio da Mina, a quem ela pediu para liderar eles, logo eles chegam num enorme disco de pedra no chão. A estrutura cobre toda a entrada de um túnel gigantesco. Meline explica que ali estavam aprisionados os últimos representantes da antiga raça das fadas. Antes eles eram amigáveis com os humanos, mas depois de séculos essa amizade se transformou em ódio. Elas permaneceram ali, presas pela magia, e por isso o grupo precisa correr o mais rápido possível. Eles caminham o dia todo, o crepúsculo cai, mas não tem sinal do rio ou do barco. Então começa a chover, e o desespero começa a crescer. Do nada, eles enxergam enormes bandos de pássaro voando numa única direção. Sem outra escolha, eles seguem os pássaros e finalmente chegam ao rio. As mulheres correm para o barco, mas o Daniel ouve gritos atrás dele, e ele vê Chon. Feliz por acreditar que o homem sobreviveu, ele corre até ele apenas para descobrir que era tarde demais e que se tratava de um Changeling. As mulheres começam a gritar, implorando para ele voltar, mas o Daniel não ouve e acaba sendo morto pelas mãos do Observador. Ele assume sua forma e, enquanto isso, Meline, Mina e Sierra conseguem embarcar e navegar pelo rio abaixo. Ao amanhecer, as mulheres despertam no barco e percebem que finalmente retornaram à civilização, ouvindo músicas de boas e tal, e só agora percebendo tudo o que aconteceu. Mais tarde, Mina vai até a universidade onde Martin trabalhava, fingindo ser sobrinha dele para conseguir entrar no escritório e cumprir o seu último pedido. Lá, ela encontra muitos documentos, fotos e gravações em que eles discutem as fadas e o fato de que ainda existem crianças mestiças no mundo. Mina examina aquela pilha de fotos e tal, e quando olha para elas, parece muito surpresa. À noite, ela vai até a casa de Craig, então, e mostra as fotos para Meline, retiradas dos pertencentes do professor, explicando que foi a sua esposa quem morreu há vários anos. Craig revela que a Meline, na verdade, que eles estavam na cabana, com quem conviveram, era na verdade uma fada especial, capaz de se mover durante o dia. Foi ela quem matou Martin, porque ele não conseguiu matar ela, permitindo que ela assumisse a sua forma para poder retornar à civilização. Nesse momento, um carro chega à casa e a verdadeira Sierra sai dali. Mina percebe que Sierra, como estava falando, era na verdade uma fada. Exposta, a criatura nocauteia e muda de forma novamente, transformando-se em Daniel. A fada explica que eles só queriam viver com as outras espécies, mas devido ao ódio humano, eles foram forçados a permanecer no subsolo, e depois assume a forma de Martin e se aproxima de Mina dentro da casa, transformando-se nela. A fada então se prepara para matar ela, mas Mina intervém. Ela diz que tem outros como ela num outro lugar, porque ela é meio humana, e reconhece que foi injusto para os humanos banirem as fadas do seu mundo. A fada hesita, suas asas abrem suavemente, admitindo que Mina pode estar certa, então ela decide voar para longe. Mina desperta Sierra nesse momento e mais tarde reencontra sua irmã gêmea, Lucy, finalmente se perdoando pela morte da sua mãe. Ela conta a Lucy sobre a sua experiência, admitindo que ainda vê Meline aparecendo na forma de outras pessoas. Sua sobrinha chega e mostra a Mina um desenho dela e de Darwin, que ainda mantém um animal de estimação. Enquanto isso, do lado de fora, uma garota de cabelos ruivos aparece olhando pelas janelas do apartamento. Aos poucos, ela assume a forma de uma menina com uma expressão estranha. Assim, nós finalizamos mais um vídeo aqui do canal. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra gente acompanhar mais histórias como essa aqui. Eu vou ficando por aqui, aquele forte abraço e eu vejo vocês na próxima. Valeu!